Imagina que você é um camisa 10. Você tem a visão de jogo de um maestro, o talento de um craque e a pressão de um salvador. Se o time ganha, você fez o mínimo. Se o time perde, a culpa é sua. Agora me responde, ser o camisa 10 é uma bênção ou uma maldição? Ao longo da história do futebol, diferentes jogadores e culturas interpretaram essa posição de formas completamente distintas. Alguns foram decisivos, outros foram criadores e alguns nem foram reconhecidos pelo que realmente eram. Mas todos eles carregavam algo em comum, o peso de serem o cérebro do time. E hoje a gente vai entender como cada camisa 10 interpretou sua posição e por que o futebol ainda precisa deles. Houve um tempo em que o camisa 10 era o maestro do time, o cara que ditava o ritmo e fazia o jogo girar. O Brasil de 58 foi um dos primeiros times a elevar essa posição para um novo nível com Pelé, que jogava como um ponta de lança no esquema 4-2-4. Ele não era apenas um organizador, mas também era um finalizador letal. E essa tradição se manteve, como Zico, Rivaldo, Alex e Kaká. Camisas 10 que sempre tiveram vocação ofensiva e liberdade total para atacar, mas o futebol moderno começou a exigir mais dos jogadores. E no Brasil, Paulo Henrique Ganso foi um dos últimos da sua espécie. O Ganso não precisa correr, não precisa de explosão. Ele vê o jogo antes de todo mundo. Mas por que ele nunca se tornou o grande camisa 10 que o mundo esperava? Porque o futebol mudou. Se antes ele era um maestro, hoje ele precisa ser um meio-campista completo. E se antes o time jogava ao redor dele, hoje ele precisa se adaptar ao time. E foi aí que o Ganso passou a ser criticado. É lento, não marca e não cabe no futebol moderno. Mas se ele realmente tivesse ultrapassado, por que ele foi peça-chave para salvar o Fluminense muitas vezes, principalmente do rebaixamento em 2024? A verdade é que o futebol nunca deixou de precisar dos camisas 10, ele só não soube mais como usá-los. Mas e quando o camisa 10 precisa ser o protagonista? O Neymar nunca foi um 10 clássico, ele nasceu como um ponta driblador, o cara da magia, da improvisação, da velocidade. Mas, conforme os anos passaram, ele foi forçado a ser mais do que isso. No Santos ele jogava solto, sem responsabilidade defensiva. No Barcelona ele aprendeu a jogar em um sistema, mas ainda tinha o Messi como referência. No PSG ele assumiu um papel mais centralizado, organizando o time e se tornando um autêntico camisa 10. Essa transição de ponta para playmaker não aconteceu apenas com o Neymar. Outros jogadores como Ronaldinho Gaúcho também mostraram que pontas podem evoluir para criadores, e o diferencial do Neymar foi que ele manteve sua capacidade de desequilíbrio individual enquanto assumia uma responsabilidade tática muito maior. Mas o futebol moderno cobra duas coisas, explosão e intensidade. E quando as lesões começaram a aparecer, o Neymar perdeu ambas. Quando sua mente finalmente amadureceu, o seu corpo não deixou. Ele finalmente entendeu a função do camisa 10, mas o futebol e o seu corpo não deixaram ele manter esse papel. Mas e se o camisa 10 precisasse se adaptar de outra forma? Na Itália, a função de camisa 10 evoluiu para algo diferente. Se no Brasil e na Argentina ele era um maestro clássico, na Itália surgiu trequartista. O nome trequartista vem de 3/4, porque esses jogadores atuavam na faixa intermediária do campo ofensivo, entre os meias e os atacantes. Eles não eram apenas criadores, mas também finalizadores, acumulando gols e assistências. Jogadores como Totti, Baggio e Del Piero dominaram essa função. Eles não precisavam controlar o jogo o tempo todo como um armador tradicional. O objetivo era receber entre as linhas, criar chances e finalizar. E enquanto essa função parecia estar morrendo, alguns jogadores a mantiveram viva no futebol moderno. Mas, e quando o camisa 10 se esconde em outra posição e ninguém percebe? Exatamente, porque nem todo 10 precisa usar a 10. E ninguém representa isso melhor do que Roberto Firmino. Firmino nunca usou a camisa 10. Ele nunca foi um clássico maestro. Mas no auge do Liverpool de Klopp, ele fez algo que poucos 10 fizeram na história. Ele não era o goleador, mas ele fazia os atacantes Salah e Mané brilharem. Ele não era o cérebro do time, mas organizou um sistema de ataque. Ele não precisava tocar na bola toda hora, mas ele estava sempre no lugar certo. E esse estilo de jogo também lembra outro nome, Harry Kane. Kane se tornou um dos maiores atacantes da história da Premier League, mas sua principal qualidade nunca foi só finalizar. Ele também é um organizador de jogo na posição de centroavante, distribuindo passes, caindo para buscar a bola e servindo seus companheiros. Jogadores como Firmino e Kane redefinem o que significa ser um camisa 10. Eles não estão no meio campo, eles não estão na ponta, eles não têm a posse o tempo todo, mas influenciam o jogo como um camisa 10. O camisa 10 não desapareceu, ele apenas se esconde em novas posições do jogo. E quando falamos de transformação, ninguém se reinventou mais do que ele. O Messi sempre foi um gênio, mas ele não nasceu camisa 10. No Barcelona, ele começa como um ponta. Com Guardiola, ele vira um falso 9 e começa a destruir a Europa. E no auge do Barcelona em 2015, ele jogava mais aberto, fazendo dupla com Suárez e o Neymar. Mas depois de 2018, algo aconteceu. O Messi começou a recuar mais, passou a buscar mais o jogo, criar tanto quanto finalizar, controlar a posse, organizar os ataques
ataques e virar um 10 de verdade. E a transformação do Messi para um organizador começou aos poucos. Com a saída de Xavi e Iniesta, ele percebeu que o Barcelona precisava de alguém para editar o jogo. E ao invés de ser finalizador principal, ele passou a construir a jogada antes mesmo da fase final do ataque. E essa mudança ficou ainda mais clara no Paris, quando ele jogou ao lado de Neymar e Mbappé. Como não tinha mais o mesmo arranque da juventude, ele assumiu de vez essa função de playmaker, sendo o cérebro do time, permitindo que o Mbappé fosse o homem-gol. E isso ficou mais evidente ainda na Copa de 22. Ele não jogava mais na explosão, ele se movimentava menos, mas fazia o jogo girar. E decidiu a Copa do jeito mais clássico possível, como um 10 que arma e finaliza. Messi naquela Copa não era mais o driblador imparável de 2011, o matador de 2015. Ele era um jogador cirúrgico, que sabia exatamente quando acelerar e quando controlar o ritmo do jogo. O Messi nunca precisou jogar na posição de um 10 para ser camisa 10, mas no final da carreira ele entendeu que esse era o caminho natural para sua evolução. Ele começa como um ponta, passa por ser um falso 9 e termina como um autêntico maestro. E nessa Copa ele lembrou muito Maradona, que é um 10 direto da escola argentina. Essa escola argentina de camisa 10 é única no futebol mundial, diferente da tradição brasileira, onde o camisa 10 sempre teve mais liberdade de avançar e ser um finalizador nato. Os argentinos transformaram essa posição em um símbolo de controle, criatividade e cadência de jogo. O enganche é o nome dado para o maestro do time da Argentina, aquele que flutua entre as linhas, recebe a bola de frente para a defesa adversária e dita o ritmo do ataque. Maradona foi o maior expoente desse estilo, combinando genialidade tática com a leitura de jogo impecável. Riquelme, por sua vez, levou essa filosofia ao extremo, desacelerando o jogo quando necessário e provando que inteligência pode superar a intensidade física. Por muitos anos ele até foi apontado como o último 10, e o futebol argentino sempre valorizou essa figura do camisa 10 clássico. Mas à medida que o esporte evoluiu, até mesmo seus ídolos tiveram que se adaptar, como o Messi, que virou um maestro. E se o futebol moderno mudou, os camisas 10 precisaram se adaptar. E essa adaptação criou uma nova geração de meias criadores que não jogam mais tão avançados, mas controlam o jogo a partir do meio-campo. Kevin De Bruyne talvez seja o maior exemplo. No Manchester City ele não joga como um 10 clássico, ele se movimenta, busca espaços e dita o ritmo do jogo, combinando criatividade com potência física e chegada ao ataque. Outro nome essencial é Luka Modric. No Real Madrid ele assume um papel híbrido, criando o jogo e controlando o meio-campo ao lado de Kroos. Modric é a prova que o camisa 10 pode sobreviver no futebol moderno se tiver intensidade e inteligência tática. E sem tanta intensidade assim, também não podemos esquecer de James Rodrigues, que brilhou na Copa de 2014 como um verdadeiro 10 clássico, mas precisou se reinventar para se manter no futebol de alto nível, e acabou falhando. Esses jogadores mostram que o camisa 10 nunca desapareceu, ele apenas mudou de posição, adaptando-se para continuar sendo o cérebro do time. E se tem um jogador que provou que um camisa 10 pode atuar em qualquer posição, esse jogador é Sérgio Busquets, o 10 que joga com a 5. Busquets nunca usou a camisa 10, mas quem assistiu ao Barcelona de Guardiola sabe que ele era tão cerebral quanto qualquer armador clássico. Não necessariamente só o Barcelona do Guardiola, como qualquer um do Valverde, do Luis Henrique ou qualquer outro Barcelona que o Busquets esteve, ele foi um 10. Enquanto Xavi e Iniesta brilhavam na criação, o Busquets fazia algo que passava despercebido. Ditava o ritmo do jogo de trás e lia cada jogada antes mesmo dela acontecer, mantendo a posse como poucos na história. Se você assiste o jogo, você não vê Sérgio Busquets, mas se você vê apenas Sérgio Busquets, você vê todo o jogo. Ele não precisava dar assistências para ser um maestro, ele não precisava jogar perto do gol para ser o cérebro do time, e sua influência foi tão grande que hoje o futebol moderno tem volantes que exercem essa função de criador a partir da base da jogada. E outro exemplo disso é o Rodri do Manchester City. Assim como o Busquets, Rodri não é um camisa 10, mas é o grande organizador do time. Sem ele, o Manchester City não é nada. Com sua visão de jogo e o controle da posse, ele dita o ritmo de um dos melhores times do mundo. O futebol moderno está exigindo criadores que jogam mais recuados também. Eles não precisam estar no último terço do campo para decidir sempre. Eles fazem isso desde a saída de bola. E o Busquets provou que um camisa 10 pode estar em qualquer lugar. Hoje, Rodri continua esse legado, mostrando que os meias organizadores ainda são essenciais para qualquer time de alto nível. Mas isso levanta uma outra questão. Se o camisa 10 pode ser um ponta, um segundo atacante, um meia recuado e até um volante, ele deixou de existir ou só mudou de forma? Durante décadas, o camisa 10 foi sinônimo de genialidade, de alguém que não
apenas jogava, mas enxergava o jogo antes de todo mundo. Era o maestro, o cérebro do time, a referência tática que fazia tudo girar ao seu redor. Mas conforme o futebol evoluiu, essa posição passou a ser desafiada por novas exigências físicas, táticas e coletivas. O que aprendemos analisando diferentes culturas e estilos é que o camisa 10 não desapareceu, ele se adaptou. Ele pode ser um ponta, como Neymar, que carrega a criatividade para os lados e parte para cima da defesa, pode ser um falso 9, como Firmino ou Kane, pode ser um interior moderno, como De Bruyne ou Modric, e pode até vestir a 5, como Busquets, sendo o verdadeiro cérebro desde a base da jogada. Isso nos leva a um ponto importante: essa transformação do 10 não acontece apenas no futebol. No basquete, o equivalente ao camisa 10 é o armador. Ele pode ser um criador puro, como Magic Johnson, ou alguém que combina armação com pontuação, como Stephen Curry. A função não desapareceu, mas evoluiu para diferentes estilos. No vôlei, o camisa 10 seria o levantador, o jogador que dita o ritmo do time e decide como cada ataque vai ser construído. Ele pode ser mais cerebral, como o Bruninho da seleção brasileira, ou até mais dinâmico, dependendo da estratégia do time, como o Kageyama de Haikyuu. Essa essência do 10 nunca foi o número, mas a capacidade de pensar à frente dos outros. Então, a pergunta final não é se o camisa 10 ainda existe, mas sim quem é o verdadeiro camisa 10 do futebol de hoje. A única certeza que temos é que enquanto o jogo continuar existindo, sempre haverá alguém pronto para enxergar o que ninguém mais vê. E para você, quem representa melhor essa função nos dias de hoje? Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like para fortalecer. Isso ajuda a gente a continuar trazendo vídeos como esse. O camisa 10 clássico ainda tem espaço no futebol moderno ou a posição se transformou de vez? Comenta aqui embaixo e vamos debater sobre isso.